eles começam a falar em outras línguas, né? O texto lá vai dizer que chegando no dia de Pentecoste, cumpriu-se o dia de Pentecoste, né? Eles falaram em outras línguas, o Espírito Santo foi derramado na vida deles. Né? O Espírito Santo foi derramado na vida deles e quando eles receberam algo da parte do Senhor, o que foi que eles fizeram? Eles ficaram parados? Eles permaneceram quietos ali no canto dele? A Bíblia vai dizer que a porta do templo estava fechada. Desculpa. A Bíblia vai dizer que eles estavam dentro do templo, orando, e as pessoas olham para eles e dizem assim, será que esses homens estão bêbados? Por causa do que eles estavam fazendo. Pela fala deles, já é 9 horas da manhã, e esses homens estão bêbados. O que é que a Bíblia diz? Antes, Pedro, ele se levanta e começa a pregar. Olha aí o resultado do avivamento. O que foi que aconteceu verdadeiramente ali, um avivamento na vida daquele homem. Não ficou da porta para dentro, né? Não ficou somente ali daquele momento. Ele pegou aquilo, colocou para fora. Então o avivamento não é um momento de culto, né, Lucas? Não é estar simplesmente restringido ao culto. O avivamento, ele começa quando a igreja sai para fora. Eu acredito que se eles tivessem sido só revestidos por ser revestidos ou para ficar dentro da porta do templo para dentro, eles não teriam tido o resultado que tiveram, né? Mas o resultado do avivamento, o que eles receberam, porque o povo de Deus, quando se reúne no coletivo, é para adorar a Deus e para ser capacitado, tanto pelo Espírito Santo quanto pelos dons ministeriais que Deus derrama na sua igreja. Então, quando a igreja ela se reúne, é para ser capacitada para o quê? Para uma missão. A eclésia é o quê? Chamados para fora. Exatamente. Só existe objetivo em ser avivado ou receber avivamento se o avivamento que eu recebi naquele movimento espiritual dentro do culto me leva a sair. Me leva a pregar. Como o Lucas disse, Pedro prega e o que é que resulta? Conversão. Por quê? Porque eles experimentaram um avivamento. 3.000 almas se convertem, né? E logo em seguida começa a acontecer prodígios e sinais. Porque os prodígios e sinais acompanham o avivamento. O que é que acontece? Pedro diz, Pedro que era um medroso, que tinha dias atrás negado Jesus, agora ele está cheio de autoridade, cheio de convicção, de certeza. E ele diz assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. É Tiago e João, é Pedro. É Pedro, né? Acho que é Pedro, né? Então ele diz, levanta-te e anda. E aí ele continua o ministério de Pedro. A palavra de Deus diz que até a sombra dele passa a curar. Então é algo assim extraordinário. Acompanha um avivamento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um tema muito bom de se falar, né? Tem algumas pessoas aqui conectadas, nossa amada irmã Amanda Lima, lá do Custódio, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Nosso amado pastor Wesley Queiroz, Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Irmão John, lá do Horizonte, nosso líder de jovem lá. Do nosso amado pastor Jonas. Logo, logo, meu irmão, queremos ver você aqui junto com a gente, glória participando, viu? Tá convidado a participar com a gente aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, cada um. E vá falando também aí sobre o que é avivamento. A nossa amada irmã Amanda colocou aqui, avivamento é mudança de vida, é renovo, né? É algo. É verdade. Eu acredito que o avivamento ele começa primeiramente em você, não é simplesmente em um momento. É uma vida constante. Se o nosso testemunho ele fala forte, imagine alguém avivado, né? Verdade. Alguém avivado na presença de Deus, avivado no Espírito Santo, avivado no amor, avivado naquilo que tem que ser feito por mais que para muita gente seja estranho você fazer o correto, porque hoje parece que para você fazer o correto as pessoas têm que você fosse você não é desse mundo, não. É andar na contramão, né? Você não é desse mundo, não é desse mundo, né? Mas assim, eu acredito que o avivamento seja uma mudança de vida, né? Não é simplesmente ali um momento, não é simplesmente ali aquele culto maravilhoso a qual você realmente sente a presença de Deus, aquele momento ali que você sentiu algo diferente, não é simplesmente só naquilo ali. É constantemente, é todos os dias. Uma pessoa avivada, ela ama mais o próximo, ela faz o bem, independentemente do que aconteça, do que as pessoas fazem ou deixam de fazer com você. Olha o que aconteceu na vida dos discípulos depois de Atos 2, né? Olha o que aconteceu na vida deles.
Será que eles regressaram porque foram avivados ou será que eles progrediram cada vez mais à frente? Pelo Progrediram contrário, né? muito. Eles sacudiram o mundo da sua época, né? Então a igreja que ela está experimentando um avivamento, ela é uma bênção para a sua comunidade. Ela tem que influenciar. Ela é uma igreja relevante, sabe por quê? Porque ela cumpre a sua função como igreja. Ela adora a Deus no seu coletivo, ela capacita os santos no seu coletivo, mas ela também ela ajuda a comunidade com ação social, né? Ela ajuda os necessitados, ela cumpre o papel social de igreja. Ela prega o evangelho autêntico, né? Ela prega um evangelho com convicção, que é diferente de quem não está vivendo um avivamento. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele convence as pessoas, mas eu tenho que ter autoridade e convicção. E é isso que alguém que está vivendo uma experiência íntima de transformação, uma experiência íntima de espiritualidade com Deus, através da busca pelo Espírito Santo, ela é como uma bomba na mão de Deus. Ela fala e o Espírito Santo vai e convence, ela trabalha em sintonia com o Espírito Santo. Por que Jesus diz assim, olha, não saiam daqui enquanto não forem revestidos do alto? Porque sem o Espírito Santo, ele não conseguiria obter êxito. Talvez, sem o Espírito Santo, Pedro não tinha autoridade, a convicção que ele teve naquela pregação que 3.000 almas se convertem. Uhum. E é por isso a importância de primeiro se encher e se capacitar no coletivo, ser derramado o poder de Deus sobre nós, para que a gente possa sair e os frutos acompanharem. Por quê? Porque você vai trabalhar em sintonia com Deus, com o Espírito Santo. Não tem como dar errado. Ele indo na frente, não dá errado. Nesse texto de Atos 2 tem algo que é muito forte, que muitas pessoas não conseguem observar esse pequeno detalhe dentro do texto. Porque o que é que acontece? A Bíblia diz que Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém para eles serem revestidos do quê? De poder, de autoridade. O versículo 8 do capítulo 1, ele diz assim, ó. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, aqui nós temos um detalhe que muitas pessoas ou não conseguem enxergar ou muitas vezes não querem ver isso dentro do texto. Porque as pessoas pensam que ser revestido de poder é o que? Falar em línguas estranhas. Ah, irmão, será que eu falo em línguas estranhas, eu sou uma pessoa avivada? Com certeza. E Uma quem evidência, não né? Uma evidência do... É uma evidência do batismo. Mas aí eu te faço uma pergunta: quem não fala em línguas estranhas não é uma pessoa avivada? Com certeza é uma pessoa avivada. Tem uma curiosidade nesse texto que quando você vai para o original e vê a palavra poder, é dínamos. Dínamos é a palavra que deriva a palavra dinamite, ou seja, esse poder é uma bomba, é explosão. Então vem da palavra dínamos que depois é derivado dinamite ou explosão, né? Esse poder que é recebido aí pelo discípulo, ele é um poder assim, ele se torna uma potência, né? Eles deixam de serem homens comuns para receber poder de Deus, e esse poder é dínamos, é dinamite, né? Na mão do Senhor, eles passam a ser agora um agente, como é que eu posso dizer, de expansão do reino. Não quer que uma explosão faz? Ela muda o ambiente, ela tira do lugar as coisas. Então, eles iam ser esse agente de mudança e de transformação do ambiente em que eles estavam. Então, Romanos 12 confirma, colabora com essa ideia, quando Paulo diz, não vos moldeis a este padrão de mundo, mas transformai através da renovação da vossa mente. Metanoia, então, né? é metanoia a palavra lá de transformação, é mudança de mente que causa transformação do ambiente, da mesma forma que os discípulos mudaram o ambiente, mudaram o mundo da sua época quando receberam esse dínamos, esse poder do alto. Pode falar, irmão. Pode falar. Na verdade, esse texto aqui, revestimento de poder, aqui está se referindo à autoridade que vem da parte de Deus, né? Porque o que é que Jesus ele falou lá em Marcos capítulo 16, se eu não estou enganado? No último capítulo do livro de Marcos, o que foi que Jesus ele disse? É algo bem interessante. Jesus ele falou assim, deixa eu só localizar aqui o texto. Na verdade é no capítulo...
Não estou lembrado onde é que está o texto, mas ele diz assim, os sinais acompanharão, se vocês lembrarem aí, por favor, me diga. Os sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome vocês falarão em novas línguas. Em meu nome vocês colocarão a mão nos enfermos, eles serão curados. E se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Não estou conseguindo lembrar onde é que está aqui o texto, mas se eu não me engano é no... O versículo... a parte 16 está aqui, localizei. Lá para 16 mesmo agora. No capítulo 16, versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aí no decorrer dos versículos, o próprio Jesus aí vai afirmando essas verdades que eu acabei de dizer. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Ou seja, isso é o quê? Uma autoridade que nós recebemos da parte de Deus. O texto ali está se referindo no falar em novas línguas? Tá, com certeza. Tanto tá que eles receberam, que eles falaram, né? Mas não está se referindo somente a isso. Não está se referindo somente a isso aí, porque uma pessoa que ela não fala em línguas, ela também tem autoridade da parte do Espírito Santo para operar milagres, para fazer prodígios, para fazer maravilhas. Ou seja, é uma pessoa também que é avivada. Assim como também uma pessoa que ela fala em novas línguas, tem o dom de falar em línguas, né? Ela também tem a mesma autoridade do Espírito Santo para expelir demônios, para operar milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desculpa. Porque quem é que faz isso? Somos nós? Não. É o Senhor que habita dentro de nós. E os dons são distribuídos da maneira que Ele quer, né? Da forma que quer. Da forma que Ele quer. E há dons, diversos dons. Há diversos dons. E não somente... Claro que quem busca esses dons, a palavra de Deus diz que é excelente obra almeja, quem busca os dons ministeriais, quem busca os dons do Espírito Santo. Então são extremamente importantes. Por quê? Porque são capacitações do alto, são ferramentas que Deus nos dá para que a gente venha ser revestido de uma autoridade que não é nossa, que vem de Deus, é algo externo que vem para nós, como nos dando ali um poder a mais, uma capacitação de Deus, né? Algo que vem de Deus para o ser humano. Então é importantíssimo os dons espirituais. É por isso que eu digo, uma igreja avivada, ela tem pessoas com dons espirituais. Não necessariamente todos os membros vão falar em línguas, né? Como vocês estão comentando aí, mas vai ter outros dons. A igreja ela se completa nisso. A diversidade de dons, né? A diversidade de ministérios, a diversidade de dons ministeriais, de capacitações ministeriais. Uns são chamados para pastores, outros para mestres, né? Outros para evangelista, né? Então tá lá os dons ministeriais. Mas eles se completam porque justamente por isso, pela sua diferença, né? Por isso que todo dom, qualquer um que dele seja, não pode ser usado para promoção individual, mas sim para capacitação coletiva da igreja. Até os dons ele pode ser usado, irmão Alex. Os dons espirituais, uma pessoa que quer ser avivada, ela não pode cair no erro da vanglória ou soberba, mas sim entender que ela é um vaso e que ela é simplesmente um instrumento de Deus para o seu dom, o seu ministério, a sua ordenação, abençoar o coletivo. Será que tem acontecido muito isso que você acabou de se referir a respeito da promoção individual, né? Isso, as pessoas se acharem que só eles têm aquilo ali e só eles podem, como se eu sou o cara, mano. Só eu sou avivado, só eu sou cheio de Deus, né? E será que é por causa desse motivo que tem acontecido muitas das vezes o esfriamento espiritual de muita gente? Com certeza. Com certeza, eu não tenho dúvida, meu irmão. Só um minuto antes de vocês comentar, deixa eu falar aqui com nossos participantes, né? Nossos amados irmãos que estão participando junto com a gente. Pastor Wesley deixou um comentário aí, bom ler. Viu? Eu vou ler aqui o nosso amado irmão John Leno, né, lá do Horizonte. Deixa um comentário aqui abençoado também. O avivamento seria uma bênção concedida às pessoas que creem fervorosamente no Divino Espírito Santo. Desta forma, o ato de se avivar despertaria uma intensa felicidade e paz interior e exterior, né? Muito forte, né? Essa mensagem que ele falou, né, aí pra gente. Daqui a pouco a gente vai estar lendo aqui uma mensagem que nosso amado pastor Wesley, logo, tá certo, pastor?
Eu queria ler um Mas versículo aqui. tem mais pessoas participando, né? Dando a paz do Senhor. Tem a irmã Nádia, né? A Nádia, a irmã Amanda, o Wesley. Deus abençoe, meu irmão, vocês, em nome de Jesus. Irmão César também está assistindo aí. Glória. Nosso pastor César. Sempre tive o costume de chamar ele de pastor César. Vou ler aqui um texto que foi uma fala do próprio Jesus. Em Lucas capítulo 4, no versículo 18, quando Jesus ele voltou da tentação, lá no deserto, aí ele foi para a sinagoga no dia de sábado para ensinar. Aí ele abriu o livro onde falava sobre ele mesmo, lá no livro de Isaías. Que ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele vai dizer o porquê que o Espírito Santo está na nossa vida. Para quê? Para que ele nos ungiu para pregar as boas novas. Ele nos ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele nos enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para dar liberdade aos oprimidos. Então o avivamento ele impulsiona, né? Olha o que uma pessoa avivada faz, meu irmão. Tá entendendo aí? Por que é que eu tô batendo muito nessa tecla? Porque não foi algo que eu ouvi falar. Foi algo que eu vi. Eu presenciei acontecer isso com uma pessoa. Porque em uma determinada igreja, que eu não vou dizer o nome, nem vou dizer nome de pastor, nem nada aqui, um irmão, ele tinha sido convidado para pregar por outra pessoa, aí a outra pessoa foi e tudo. Aí lá no momento, o pastor chegou para o irmão e disse assim, irmão, você é batizado no Espírito Santo, você fala em línguas? Ele disse assim, falo não, irmão. Então, ele pegou e disse assim, então você não pode pregar aqui. Porque só pode pregar aqui quem fala em línguas estranhas. Porque ele disse assim, na minha concepção, só quem fala em línguas estranhas é uma pessoa avivada. Eu só quero pregador aqui que seja avivado. Tá entendendo aí? É por isso, irmão, que eu estou batendo muito nessa tecla. É por isso que eu bato muito nessa tecla, que ser avivado não é sinônimo de falar em línguas estranhas. Uma pessoa avivada fala em línguas estranhas? Fala com certeza. Mas uma pessoa que verdadeiramente é avivada pelo Senhor Jesus Cristo, ela é impulsionada a fazer isso aqui que o Senhor diz. Levar boas novas aos pobres, levar a liberdade aos presos, trazer à vista novamente aquelas pessoas que estão cegas, seja de maneira física ou de maneira espiritual. Tá entendendo? Eu acredito que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Entendi, né? entendi. Tem até, daqui não falando, nem citando o nome de ministérios, mas como você falou, tem até ministérios, congregações, né, que elas só ordenam uma pessoa se ela falar em línguas estranhas. Eu vi um vídeo desse aí, o cara só foi ordenado ao diaconato se ele falasse em línguas estranhas. Ordenação para o diaconato, para o presbitério, qualquer ordenação, né? Precisa passar pelas línguas estranhas. Aí, isso força, muitas vezes, as pessoas a um falso batismo. Por conta de uma ordenação. E isso não é avivamento. Simplesmente, o falar em línguas é uma evidência do dom espiritual, ele é uma evidência de um avivamento, sim, mas não deve ser forçado. É algo que Deus dá e ele, muitas vezes, ele derrama para uns, ele dá a quem busca, com certeza, mas às vezes Deus derramou um dom diferente para uma outra pessoa. Não necessariamente o dom de línguas estranhas. Até Paulo, quando está tendo essas dificuldades de entendimento na igreja de Corinto, né, ele começa a organizar e dizer assim, olha, o dom espiritual é muito importante, mas porém, estava tendo aquela desordem no culto, porque todo mundo estava querendo ser espiritual e mostrar o seu dom de línguas estranhas e falar na hora do culto. Aí ele diz assim, olha, primeiro é a palavra. Mais importante é o quê? A palavra. Aí ele diz assim, enquanto estiver tendo palavra, que se cale o dom de línguas. Aí ele começa a dizer, o dom de línguas é importante, sim, é importante, mas ela edifica a quem fala, a própria pessoa até que fala. Tem um intérprete. A não ser que tenha um intérprete. Então, quem tem um dom de língua, peça dom de interpretação, para que possa interpretar. E a igreja no coletivo, ela receber, né, ela ser edificada. Mas quando ele é um dom que me edifica, me traz espiritualidade, mas que tem outros dons também importantíssimos. E às vezes o camarada não recebeu o dom de línguas, mas ele tem outro dom espiritual e fica essa forçação de barra para que a pessoa tenha o falar em línguas como evidência e às vezes força um falso batismo, força um falso avivamento. E a Bíblia, em cima do que você falou, a Bíblia se refere à questão do dom de línguas. Será que foi a todos que vão falar em línguas estranhas? Nem a todos vão falar em línguas estranhas. A Bíblia diz que nem todo mundo vai falar em línguas estranhas.
Nem todos vai ter o dom de línguas. Nem todo mundo vai ter o dom de línguas. E aí imagina se a pessoa não falar em línguas, mas ela tem outros dons que a igreja pode usar ela e não usa porque acha que ela não é avivada porque ela não fala línguas estranhas. É complicado. Né? Uma pessoa não vai ser indicado ao diaconato, a uma diaconisa, um diácono da igreja, um presbítero, porque ele não fala em línguas, mas só que ele tem diversas outros dons que Deus deu a ele, talentos, né? Isso. Aí as pessoas ficam privando aquilo ali. A questão do avivamento. Avivamento não é nada mais nada menos que você pegar e ter uma visão daquilo que você é cheio de Deus. Deus vai te dar várias visões. Né? Tem pessoas ali quase mortas na fé. Deus vai lhe usar para aquela pessoa, para que ela possa ter a vida de novo mais uma vez. Avivamento significa pegar uma coisa quase morta, né? E trazer uma nova vida, dar uma nova vida ali para ela, que você tem uma nova vida, né? Por exemplo, quantas pessoas não falam pelo irmão, não desista, Deus é contigo, né? Isso é avivamento. Avivamento é fazer o id do Senhor. Olha o que aconteceu lá em Atos. Foi até o texto que o pastor Wesley colocou aqui no nosso bate-papo aqui. O pastor Wesley colocou o versículo. Eu vou ler ele aqui, o mesmo versículo que ele colocou lá. Ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, diz assim: quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Olha o que aconteceu. É um revestimento de poder que não fica só... Eles tiveram o revestimento do poder do Espírito Santo, eles foram cheios, mas eles não ficaram só para si. Corajosamente eles pregaram e anunciaram a palavra de Deus. Agora eu faço uma pergunta: que avivamento é esse que só tem na igreja? No meio da ruma de crente? Complicado, né? Porque hoje os avivamentos que a gente tem visto, infelizmente, é avivamento dentro dos templos, dentro da igreja. Se eu ver um drogado, eu corro com medo, porque é um drogado. Se eu passo na rua e vejo um traficante, eu corro porque é um traficante. Onde já se viu isso? Eu não vou num bairro fulano e tal, porque lá é diferente de onde eu moro. Que avivamento é esse que eu tenho vivido? Né? Que avivamento é esse a qual a igreja, muitas das igrejas têm pronunciado, na verdade? O avivamento é aquele que seja manifestado em qualquer lugar, em qualquer canto, na vida de qualquer pessoa. E Deus opera o milagre, né? Deus opera o milagre. Tem quatro grandes avivamentos na história do cristianismo, né? Que eu até separei aqui. Fora esse, eu estou falando assim de avivamentos que marcaram a história do cristianismo, que não estão na Bíblia, né? É inegável que todos eles começaram de Atos 2, que a igreja é revestida, a igreja primitiva é revestida de poder, e a gente vê no decorrer do livro de Atos que ela começou a impactar a comunidade. Ela era uma igreja acolhedora, né? Ela acolhia as pessoas, os irmãos que iam chegando, sendo acrescentados pelo Espírito Santo às almas, eles viviam intensamente a comunhão, né, entre eles, e comunhão com Deus, e a comunhão deles eles repartiram o pão em casa, uns com os outros, eles dividiam, eles vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos para que ninguém tivesse falta de nada, todos fossem supridos suas necessidades, e eles impactavam a comunidade, tinham carisma de todos, e todos queriam viver aquilo que eles estavam vivendo. Então isso faz parte de um grande avivamento, é inegável. O livro de Atos mostra o Espírito Santo agindo na forma na vida dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, de forma assim, jamais vista, né? Por isso que nós vemos o grande avivamento através do Espírito Santo no livro de Atos. Mas aí, depois disso, a gente vê grandes avivamentos também, que já marcaram na história moderna, que foram momentos de renovação espiritual e transformação. E esses avivamentos, o primeiro aqui que eu destaco foi um avivamento de 1730 a 1760. O grande avivamento, o primeiro na história moderna, né? O grande despertar foi o movimento religioso, e isso aqui fora da Reforma Protestante também, que para mim a Reforma Protestante foi um avivamento que fez com que, né, os pré-reformadores, os reformadores
saíssem ali da sua zona de conforto, né? E quando viram atacadas as doutrinas fundamentais do evangelho, então saíram. Então o avivamento ele desperta uma visão correta da Bíblia. Então ele trouxe uma visão correta para aqueles homens e eles foram avivados. Mas na história moderna, esse de 1700 e pouco, foi um avivamento religioso que ocorreu nas colônias americanas, no século XVIII. Foi liderado por pregadores como Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon e George Whitefield, que pregaram a salvação através da fé em Jesus Cristo. O movimento enfatizava a importância da experiência pessoal de conversão e a necessidade de uma vida cristã mais ativa e comprometida. É isso que marca um avivamento, né? Importância da experiência pessoal da conversão e a necessidade de uma vida cristã ativa e comprometida com o reino. Então, o avivamento tem que ter isso, né? Durante esse período, as igrejas cresceram significativamente. Ela colheu o resultado, o avivamento. As igrejas cresceram e muitas pessoas se tornaram mais engajadas e atividades comunitárias e filantrópicas aconteciam. Olha aqui, é o que eu digo. A igreja saía para pregar, vidas eram acrescentadas, convertidas, né, pela pregação desses homens aqui que lideraram esse avivamento. E além disso, elas eram impactadas pela necessidade de uma conversão genuína, verdadeira, uma transformação que fazia elas também se preocupar com a comunidade, né? Fazendo atividades filantrópicas e comunitárias. E o segundo grande avivamento, que está de 1790 a 1840, foi um movimento religioso que ocorreu nos Estados Unidos também durante o final do século XVIII e início do século XIX. O movimento enfatizava a necessidade de uma experiência pessoal de conversão e de um compromisso mais profundo com a vida cristã. Ele também foi marcado por um aumento significativo na atividade missionária. A igreja saía para fora, que levou a um aumento na criação de escolas e instituições de caridade. Olha aqui, eles transformam a comunidade, eles transformam a vida das pessoas, as pessoas são acrescentadas. Aí vem o clássico, né? Avivamento da Rua Azusa, que ocorreu em 1906. Quando terminava um período de avivamento, começava outro. Falamos de 1700 a 1750, aí depois 1750 a 1800 e pouco, e agora o início aqui do século XIX, né? 1906 a 1915, o avivamento da Rua Azusa. Olha aqui o resultado. Foi um movimento religioso que ocorreu em Los Angeles, Califórnia, em 1906. Foi liderado por William J. Seymour, um pregador afro-americano que pregava a importância do batismo no Espírito Santo. E a glossolalia, falar em línguas. Olha. O movimento foi caracterizado por uma ênfase na igualdade racial e daqui parte o pentecostalismo para o mundo. Né? Desse movimento da Rua Azusa chega o pentecostalismo depois na América do Sul, no Brasil, através da Igreja Assembleia de Deus, que veio de fora, né, influenciado pelo esse movimento da Rua Azusa, e logo em seguida também nós vivemos a experiência de ser a primeira igreja pentecostal genuinamente brasileira, porque o João Augusto da Silveira creu no batismo e buscou o batismo do Espírito Santo e ali foi acrescentado significativamente as pessoas que creram e receberam o batismo e nasce a promessa também, né, há 91 anos, né? 91 anos de história. Então, influenciado por esse batismo de 1906, esse derramado do Espírito Santo de 1906 da Rua Azusa, que aconteceu na Califórnia. Aí o avivamento no país de Gales, também no mesmo período, Deus derramou ali a sua visitação, o seu poder, tanto em Los Angeles, na Rua Azusa, quanto lá no país de Gales. Né? O avivamento de Gales foi um movimento religioso que ocorreu no país de Gales no início do século XX, foi liderado por Evan Roberts, um jovem mineiro galês que pregava a necessidade de uma experiência pessoal de conversão e de compromisso mais profundo com a vida cristã. O movimento foi caracterizado pelo aumento significativo na frequência das pessoas buscando a Deus. Né? Então, olha aqui, o que um avivamento traz? Ele resulta em conversão e ele enfatiza sempre a necessidade de buscar os dons espirituais, mas viver uma conversão genuína, né, e um comprometimento mais profundo com o reino, né, e com a pregação do evangelho. Então, isso é um avivamento, é uma vida comprometida com o reino de Deus e com a pregação do seu evangelho. Dentro desses grandes avivamentos tem uma das pregações mais famosas que existe no mundo, né, que é se eu não me engano, é de Jonathan Edwards, que é pecadores na mão de um Deus irado. O que foi que resultou a mensagem desse homem naquele tempo? As pessoas segurando nas paredes da igreja, porque pensavam que tudo ia se desabar. Aí fizeram a mesma coisa que disseram lá em Atos capítulo 2. O que é que a gente vai fazer agora?
Aí ele diz, aceite Jesus Cristo e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá entendendo? Então o avivamento, ele gera isso. É como se pegasse uma injeção e aplicasse na pessoa, ela tivesse uma necessidade grande de Jesus na sua vida. Na sua vida. Né? Então um avivamento, uma pessoa avivada, ela consegue transmitir, transmitir isso para as outras pessoas. Não só dentro dos templos, né? Mas fora dele, né? Fora dele também. Que é o crucial. Crucial. Vamos lá. Pastor Wesley. A mensagem que o pastor Wesley colocou. Vamos lá, vamos ler aqui, né? Paz do Senhor, o avivamento diz respeito a visões especiais da presença do Espírito Santo. O avivamento no Antigo Testamento trouxe renovo e obediência em momentos específicos nos quais o povo estava afastado de Deus. No Novo Testamento, em Atos 2, conforme o trecho bíblico acima, e também narrado o grande mover do Espírito Santo no dia de Pentecostes, no que capacitou e impulsionou os cristãos a incluírem a pregação do Evangelho ao longo da história. Recente e possível vemos também momentos em que Deus visitou a igreja de forma especial, provocando conversões em massa, transformação de vidas, impacto social, entre outros resultados. Boa sorte. Boa parte dessas visitações ocorreu em contextos especiais de declínio e distanciamento de Deus. O avivamento sempre produz mudança. Sempre produz mudança. O Jonas citou a questão daquele texto lá, que ele citou aí, eu vou falar aqui, ó. Atos capítulo 4, versículo 32 diz assim: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Olha o que está dizendo aqui. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros. Todos os que tinham, né? Todos os que tinham. Não é simplesmente aqui, o texto está dizendo assim, olha, eu vou dar tudo que eu tenho para os outros. Não. O que o texto está se referindo é que eles, naquele momento, aqui a gente leu que eles foram cheios, né? Atos eles foram cheios. E aqui nós estamos vendo que o que eles podiam fazer um para com os outros, eles faziam. Eles se preocupavam com a necessidade. Tinha de ter um diferencial. O pensamento era o mesmo. Eu tenho esse copo d'água aqui, ele está sobrando, eu vou dar para o próximo, porque não adianta ele ficar aqui se está sobrando. Né? Esse era o diferencial. Eles dividiam uns com os outros. Não era porque um tinha muito, o outro tinha pouco, que eles não ajudavam, mas sim eles ajudavam uns aos outros. E o que tem acontecido hoje? O que é meu, o que é seu e acabou-se. Partidarismo, né? E era por isso que progredia, por isso que eles cresciam cada vez mais. Porque eles tinham um amor próximo. Até a irmã Nádia colocou aqui, ó, por exemplo, o dom do amor. Será que isso não é um avivamento, o dom do amor? Ser avivado, pensar no próximo. Cara, não sei você, mas quando a gente vê pessoas passando por momentos difíceis mesmo, dá vontade de chorar. Mas você vê uma criança com fome, né? E você tendo ali, muitas vezes você negligencia, não ajuda. O quanto isso é difícil, né? Uma igreja que, no seu coletivo, ela é avivada, ela tem um pensamento uniforme. Ela tem um pensamento único, que é o quê? Tentar ajudar o próximo. Não era isso que o pessoal lá da igreja primitiva fazia, né? Não é isso que a igreja primitiva ela fazia constantemente. Um exemplo muito bom é no texto mais à frente, quando estou lembrado qual capítulo, que vai falar que as pessoas elas pegavam, dividiam as suas terras, vendiam as suas terras e davam o seu dinheiro para aquelas pessoas que estavam necessitando. Aí a Bíblia vai citar o exemplo de outra mulher também chamada Dorcas. Dorcas ela era uma mulher que ajudava muitas pessoas. Ela era costureira, se eu não estou enganado, né? Ela costurava roupa. Dava as viúvas, né? Dava as viúvas. Tá entendendo? Então, uma igreja avivada, ela não pensa somente em si,
mas ela pensa também no próximo, ela ajudava na questão de alimentação e muitas Ela coisas. traz efeitos sociais, né? Como o Efeito pastor social. Wesley comentou, né? Ela surte efeito social na comunidade. Ela é relevante para a sua comunidade, né? Ela se preocupa com a filantropia, que é a ajuda aos necessitados. E o interessante é que um avivamento ou reavivamento, ele traz o sentido de que de trazer de reviver. Quando uma pessoa está sendo reanimada, né? O que é que ele está? Ele está morto, morto, sem sinais vitais, e ele é reanimado e é trago de volta à vida. Então, reavivamento ou avivamento, ele tem esse sentido de nos trazer a uma intensidade de vida além. Nós estávamos mortos e Cristo o quê? Nos vivificou. E esse reavivamento é que ele tem o sentido de ser um efeito de reavivar, de avivar intensamente, tornar mais vivo, mais brilhante, mais ardente, uma reanimação ou uma vivificação. Reavivamento tem esse sentido, de trazer de volta à vida, de os sinais mais pulsantes, né? Uma pessoa que tá precisando ser reanimada, ela está com sinais vitais quase parando. Talvez esteja só alguns órgãos funcionando. Mas quando ela é reavivada, traga de volta à vida, os órgãos voltam a funcionar e volta o sinal a pulsar. Literalmente o coração parou. Então nós não podemos... Para reanimar tem que realmente parar. Isso, então, quando Deus ele faz esses reavivamentos na história da humanidade, é justamente por isso. Por causa às vezes, é preciso essa intervenção de Deus com esses reavivamentos, esse derramado do Espírito Santo, para que a gente venha se despertar para a obra de Deus nessa terra. Como o pastor Wesley falou, no Antigo Testamento, muitas vezes Deus teve que fazer isso para trazer o seu povo de volta. Um reavivamento espiritual, porque o povo estava... O povo ficava no declínio do pecado, né? Estava declinando, estava morrendo, estava cada vez mais precisando ser reavivado.